Oi, gente. Vou fazer com vocês aqui uma análise e um resumo da participação de Haddad no Roda Viva de hoje, que eu terminei de assistir agora há pouco e estou aqui publicando para vocês. Foi lembrado desde o início da participação de Haddad que o Tarcísio de Freitas, o candidato do Bolsonaro, fugiu do debate. Não era para ser um Roda Viva de entrevista. Foi uma entrevista que informou muito, que é de muita qualidade. Recomendo que vocês assistam, mas era para ser um debate. E não foi, porque o Tarcísio de Freitas fugiu. E ele fugiu e está fugindo de todos os debates, porque o Haddad esmagou ele no primeiro debate da Band. Ficou evidente a distância de conhecimento de São Paulo, de preparo, de segurança no debate da Band. E aí, diante disso, o Tarcísio foi orientado a não mais ir a debates contra o Haddad, porque sofreria muito, poderia perder a eleição, né? Então ele se preservou, mostrou covardia, né? Falta de coragem em não ir aos debates, em não participar, e não respeitou o eleitor paulista trazendo as suas ideias, eventuais propostas. Ele não está indo, né? Enfim. Sobre o atentado, entre aspas, que não foi atentado, mas enfim, esse acontecimento de hoje, né, de ontem, que está sendo utilizado como se fosse um atentado pela campanha do Bolsonaro. O Haddad foi questionado sobre isso e o Haddad descartou de cara a motivação política. Inclusive, ele disse que conversou com o Tarcísio e o Tarcísio tinha descartado a motivação política, mas depois o bolsonarismo tentou utilizar isso como se fosse o que aconteceu em 2018 2.0, né? E fazer isso, lembrou o Haddad, coloca em risco a vida dos candidatos devido a pessoas desequilibradas. Pode ter gente que não tem equilíbrio emocional e que pode pegar isso com ódio da campanha e pode produzir coisas muito negativas, né? Ele foi questionado, o Haddad, sobre o Centrão, que o Centrão tem 1/3 dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. Haddad foi firme, ele deixou claro que não quer o Centrão no seu governo e ele acredita que uma aliança entre a esquerda e os democratas de diferentes partidos seriam suficientes em São Paulo para fazer maioria, né? E que se Tarcísio foi eleito, isso ele falou várias vezes, vai levar o Centrão para o dentro do governo de São Paulo, né? E que São Paulo seria mais fácil fazer isso do que no Brasil. Uma análise, inclusive, com a qual eu concordo. Acredito que a dificuldade que Lula terá, caso seja eleito, e eu espero que seja, né, vai ser grande em lidar com o Centrão, né? Ele elogia Simone Tebet pela coragem, por ter rompido com pessoas para defender a democracia nesse momento crítico do Brasil. E me parecia claro, acenando para Tebet, mas dizendo que não faria muito sentido a Tebet fazer campanha para ele, porque a Tebet não é de São Paulo, então ele não pediria isso a Simone Tebet, né? Foi muito gentil ali também com a Tebet. Ele foi questionado se ele teria aceitado o quadro político do Maluf, né, do partido do Maluf. Ele lembrou ao jornalista que ele não aceitou o quadro político, que ele aceitou um quadro técnico, sem vinculação política àquele partido, e que quando ele foi questionado que o Maluf teria ajudado ele na prefeitura, ele disse que não, inclusive porque ele recuperou dinheiro de coisas nebulosas do Maluf, e o Maluf não ia ter gostado nada disso, né? Ele insistiu durante a entrevista várias vezes no perigo que o bolsonarismo representa e que a força no estado de São Paulo do Marcos Pontes, do astronauta, que ele até ironizou que a maioria das pessoas não sabe nem o nome, chama de só de astronauta. E a força do Tarcísio vem apenas do bolsonarismo e eu acrescentaria de um antipetismo muito forte ainda no interior de São Paulo, que pode ser que, lamentavelmente, eleja uma pessoa que nem paulista que nem conhece o estado, que há muito pouco tempo atrás nem sabia onde votava em São Paulo. Ele destacou, o Haddad, que o que o Rodrigo Garcia está fazendo é uma reedição do Bolsodória e é parte do que destruiu e está destruindo o PSDB, uma análise com a qual eu concordo, né? E ele lembrou
que a campanha dele tem propostas claras. Muita gente tem falado que o Lula e que a esquerda não tem um programa claro e não tem propostas claras. Isso não é verdade. Inclusive, o programa do PT, as diretrizes programáticas, está disponível já há bastante tempo. Basta dar um Google, que vocês acham, e muitas das propostas que o Haddad falou, de reforma tributária, por exemplo, de uma reforma tributária progressiva para reverter a regressividade da nossa tributação, que tributa mais proporcionalmente dos mais pobres em relação aos mais ricos, é uma coisa que está nas diretrizes programáticas do PT, assim como bloquear a privatização de setores estratégicos. E ele defendeu a não privatização da empresa Sapesp, da empresa de distribuição da água, porque isso seria muito danoso à população paulista. E lembrou outras propostas, como salário mínimo paulista, bilhete único, entre outros. E o salário mínimo paulista faz todo sentido, porque o custo de vida em São Paulo é mais alto do que no resto do Brasil. Então faz todo sentido que o salário mínimo em São Paulo seja um pouco mais alto. Quando ele foi questionado sobre maioridade penal, ele deu uma resposta muito boa. Ele disse: é pedagógico dizer para as pessoas que não cabe ao governador modificar a maioridade penal. E o Tarcísio está falando isso, cria uma confusão na cabeça das pessoas sobre os papéis dos governadores, do Congresso, do presidente, o que é uma coisa muito ruim para a República. Eu achei uma resposta muito boa dele sobre isso, né? E que ele respondeu sobre esses temas quando ele era candidato à presidência, né? Uma outra coisa que o Haddad insistiu muito na entrevista foi a importância de reter o que teve de bom nos governos anteriores. Ele citou programas do ministro da Educação, Paulo Renato, que ele, quando foi ministro da Educação, deu continuidade e expandiu em diálogo com Paulo Renato, embora Paulo Renato fosse da administração do PSDB. O Haddad também lembrou do que aconteceu em Aparecida e da potencial, né, visível, aliás, intolerância religiosa dos bolsonaristas, que vaiaram padres, que fizeram críticas à atitude eleitoreira do Bolsonaro, né, enfim. Ele lembrou que a Europa está reestatizando empresas fornecedoras de água e que em coisas como o fornecimento de água, a privatização aumenta os custos e é extremamente danosa. E ele não teve uma posição dogmática em relação à estatização ou privatização. Ele disse que, olha, algumas coisas devem ser atribuição do Estado, com controle estatal, e no caso da Sapesp tem até uma parceria público-privada já estabelecida, não é? Que ele não é contra, mas outras coisas podem ser privatizadas. Então ele tenta se colocar realmente como centro-esquerda, e quando ele fala isso, ele está tentando dialogar com o eleitor mais conservador de São Paulo. Né? É uma estratégia ali. Né? Só que ele relatou que o risco do Estado ser desmontado, a ausência de pesquisa, leva a um equívoco de avaliação em relação a falsas contradições, como, por exemplo, a contradição entre o agronegócio e a indústria. Tratar isso como forças contraditórias é um equívoco, porque a pesquisa feita, a pesquisa científica, a pesquisa nas universidades, a pesquisa ligada à indústria, potencializa o agronegócio. E o agronegócio potencializado contribui para uma reindustrialização. Então, ele dá um discurso diferente, né, da ideia de uma esquerda moderna. E isso ele acabou conectando mais uma vez quando foi questionado sobre o seminário organizado pelo Bernie Sanders, que ele participou, que ele falou sobre a importância de renovar práticas, e ele foi crítico a uma esquerda antiga que ainda parece ser viúva de experiências autoritárias do passado. Ele parecia estar se referindo a setores da esquerda que ainda guardam certa nostalgia com autoritarismos que não cabem mais. Né? Ele vai ser criticado por algumas pessoas de esquerda por causa disso, mas eu, como um democrata radical, aplaudo essa colocação dele. A gente, claro, não deve também demonizar essas experiências, compreender elas em seu contexto, saber valorizar aspectos eventualmente positivos que possam ter existido, mas condenar e criticar duramente tudo aquilo que foi de errado, de autoritarismo e que é intolerável para pessoas democráticas, né? E aí ele tocou também na importância da questão ambiental e tal. Ele avaliou que a esquerda avançou pouco nessa direção
E ele falou de cautela nas redes sociais. E aí eu tenho um comentário crítico do Haddad. É fundamental saber utilizar as redes, não necessariamente aderindo ao que as redes têm de pior. Então, essa cautela do Haddad em participar das redes sociais, eu não aplaudo. Esse aspecto eu critico. Eu entendo que o Haddad e que a esquerda e partidos de esquerda têm que abraçar, sim, o PT, o PDT, o PSOL, né, todos os partidos do campo progressista, o PCdoB, o PSB, que são partidos que têm diferentes níveis de adesão a ideias do campo da centro-esquerda, digamos assim, tem que absorver e participar das redes sociais e tem que saber dialogar com pessoas como eu e outros youtubers aqui e pessoas que estão nas redes para potencializar essas iniciativas. Foi uma coisa que a direita fez muito bem e que a esquerda, infelizmente, ainda não aprendeu. E o Haddad, ele pode ter cautela do ponto de vista pessoal, dele não engajar no que existe de pior, mas ele mesmo tem que ter uma atuação dentro das redes, aprendendo muito com o Guilherme Boulos. Acho que o Boulos aprendeu muito como atuar em relação a isso, né? Ele faz uma avaliação interessante do bolsonarismo, que o bolsonarismo desorganiza a política, que vive e se alimenta de crises. É uma análise interessante com a qual eu concordo. Ele lembra que defendeu o Alckmin em 2017 e eu lembraria que ele defendeu o Alckmin também em 2018 de acusações infundadas, mostrando que você pode, e o Alckmin ainda não estava no PSB e não estava apoiando Lula nessa época. O Alckmin era candidato à presidência concorrente do Haddad. E em 2018, Haddad defendeu o Alckmin de acusações infundadas, mostrando uma postura republicana. Eu elogiei, inclusive, o Haddad naquela época em vídeos. Em 2018, tem um vídeo meu analisando essa fala do Haddad, não só sobre isso, mas que eu elogio o Haddad por essa coragem, né? Ele defende, em termos de reforma tributária, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, defende tributar jatos e artes como parte de uma justiça social tributária. Eu, inclusive, defendo que a esquerda comece a chamar a reforma tributária de justiça tributária. Uma nova reforma tributária de esquerda seria trazer na tributação uma justiça, porque os pobres devem pagar menos, a classe trabalhadora tem que pagar menos e os mais ricos têm que pagar mais proporcionalmente. Ele lembrou o imposto ridículo que o Brasil tem em grandes heranças, que é um dos mais baixos do mundo em grandes heranças. O imposto territorial rural também é baixíssimo, né? Ele insistiu em vários momentos durante a conversa na importância de conversar com os democratas, com a Marina e reunir forças para lutar contra o bolsonarismo, né? Quando ele foi questionado sobre a abstenção e os votos das pessoas, potencial voto de pessoas que não votaram no primeiro turno, ele mostrou humanidade porque ele falou do desalento, da pobreza, das dificuldades, da falta de esperança de pessoas que vivem muita dificuldade, que isso muitas vezes leva a uma abstenção mais alta. Então, em vez de criticar essas pessoas que estão sofrendo por não votarem, ele disse que nós devemos ir até elas, convocar elas para votar, pela importância que é votar, mas também ter compreensão de que muitas vezes elas não votam por estar vivendo uma situação de muito desespero, de muito sofrimento, que seria bom a gente ter esse olhar humano. Então, eu gostei dessa fala também. Ele explica o Tarcísio e o astronauta, como eu disse, pelo bolsonarismo, e eu acrescentaria pelo antipetismo, muito forte em São Paulo, né? Ele lembrou que o Tarcísio foi para o segundo turno, pegando muitos votos do Rodrigo já no primeiro turno, né? Mas ele acredita que existe a chance de ganhar, embora claramente ele reconheça que seja muito difícil, né? Sobre o crime organizado, ele destacou duas coisas importantes: as criações dos presídios federais dos governos do PT, e também lembrou que é fundamental investir em investigação dos líderes do crime organizado para romper a prática do aliciamento e trazer políticas públicas de inclusão, de educação, para que isso também retire do crime organizado as pessoas que vão entrar no crime organizado, ou seja, você reduza o recrutamento para o crime organizado. Isso é muito importante. E no fim, ele fechou destacando que o Tarcísio
não foi para o Roda Viva porque ficou com medo, ficou perdido depois do debate que aconteceu na Band. Ele nem foi tão arrogante quanto ele poderia ser. Eu, por exemplo, estou sendo mais firme do que foi o Haddad, porque a avaliação que eu tenho, ele disse assim, que eles ficaram sem rumo e desorientados, é porque o debate da Band mostrou o abismo que existe entre Haddad e Tarcísio. Haddad é uma pessoa muito mais habilidosa, conhece muito mais de São Paulo, tem muito mais conteúdo, muito mais proposta, está muito mais atualizado com os problemas do país do que Tarcísio. E Haddad conhece muito mais São Paulo do que Tarcísio. Tarcísio nem é de lá, não conhece São Paulo. Né? É uma pessoa que, além de baixa qualificação para assumir São Paulo, pelo baixo conhecimento e baixo nível de atualização, nem conhece o estado de São Paulo. E ele lembrou que, ao estar apoiando o Bolsonaro, ele se liga a uma agenda autoritária, a uma agenda de negacionismo e uma agenda contrária aos interesses da República, que representa uma ameaça à democracia brasileira. Então eu achei a participação do Haddad no Roda Viva excelente, e se ele não for eleito governador de São Paulo, vai ser uma grande perda para o Brasil e para o estado de São Paulo, porque ele, sem dúvida nenhuma, é um quadro que poderia realizar uma contribuição, isso está ficando cada vez mais claro para mim, uma contribuição muito valiosa num estado tão importante da nossa República. Não é? Enfim, ele foi até questionado se ele não fosse eleito, se ele não poderia ser o ministro da Economia do governo Lula, e ele disse que não está pensando nisso, está pensando na campanha, e ele falou muito corretamente em relação a isso, mas eu digo, ele não sendo eleito, ele daria um excelente ministro da Economia, ele daria um excelente ministro do governo Lula, como ele foi um excelente ministro da Educação, ele daria um ministro muito bom, ele mostrou muito preparo nessa entrevista, eu particularmente realmente gostei bastante, embora tenha minha divergência com ele na questão das redes sociais, uma crítica ali, que eu não recuo, não é? E achar que talvez ele deveria ser mais incisivo e mais sedutor em alguns momentos, aí não é tanto da personalidade dele. Em termos de conteúdo, eu achei essa entrevista riquíssima e recomendo, para quem não assistiu, assista a entrevista que deveria ser debate, mas que não foi, porque Tarcísio fugiu porque percebeu que iria levar uma surra no debate, que seria esmagado, e por isso que ele não estava lá. Né? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que eu faço, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. E quem ficar falando nos comentários sobre imparcialidade, veja o meu vídeo sobre imparcialidade, porque imparcialidade e neutralidade não existe. Todos nós temos parte. E eu sou absolutamente claro na minha defesa da democracia, na minha defesa da ciência e na minha defesa de um estado de bem-estar social e de direitos sociais. E isso é um respeito que eu tenho com aqueles que me assistem. Porque aqueles que escondem o que pensam desrespeitam os seus ouvintes e aqueles que assistem o seu material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.